Now these kings, before they started out, they should have, before Jehoshaphat ever made an alliance with Ahab, he ought to first said, let us pray and see what the will of the Lord is. Note, quando estes reis, antes que saíssem, eles deveriam, antes mesmo que Jeosafá chegasse a fazer uma aliança com Acabe, ele deveria primeiro ter dito, vamos orar e ver qual é a vontade do Senhor. Give me a preacher. Give me a Christian. Give me a housewife. That's a Christian. Aponte-me um pregador, aponte-me um cristão, aponte-me uma dona de casa que é cristã. Give me a farmer or a factory worker that will put God first in everything. I'll show you a man will be successful in spite of all the devil can put on him. He seeks God first. Aponte-me um fazendeiro ou um operário de fábrica que coloque Deus primeiro em tudo. Eu lhe mostrarei alguém que será bem-sucedido a despeito de tudo que o diabo possa colocar nele. Ele busca a Deus primeiro. We must have first, but they didn't do it. Devemos primeiro ter, mas eles não fizeram isso. They were all clouded over because Ahab had a great, bright kingdom and he had done a whole lot of things and had his great fineries, his gold and his silver, been a great successful man, yet an unbeliever. Eles estavam todos obscurecidos porque Acabe tinha um grande reino e esplêndido, e tinha feito muitas coisas, e tinha suas grandes coisas finas, seu ouro e sua prata, era um grande homem bem-sucedido, todavia o incrédulo. And that's where the world is today. That's where America stands today. That's where the church stands today. E é aí onde o mundo está hoje. É aí onde os Estados Unidos se encontram hoje. É aí onde as igrejas se encontram hoje. We built some of the best churches that's ever built. We've had some of the best college scholars we've ever had. Construímos das melhores igrejas que já se construiu. Temos tido pessoas estudadas das demais alto requinte que já tivemos. We've taught some of the best theology and so forth and learned to sing like angels. But yet there's a weakness somewhere. Temos ensinado das melhores teologias e assim por diante, e aprendemos a cantar como anjos. No entanto, há uma fraqueza em algum lugar. There's a weakness because they've gone out after man's doctrine and enticing spirits instead of coming back to the Word of God. Há uma fraqueza porque foram após doutrina do homem e espíritos sedutores ao invés de voltarem para a palavra de Deus. They try to make things pattern like the world. They try to put shiny lights over it like Hollywood. Tentaram fazer as coisas seguirem conforme o padrão do mundo. Tem tentado colocar o foco nisso como Hollywood. Here the other day, a famous denomination, the Full Gospel Rim, in Kansas City, beg your pardon, in Denver, at the convention, is building $1 million church. Aqui, outro dia, uma famosa denominação da classe do Evangelho Completo em Kansas City, ou, perdoe-me, em Denver, na convenção, está construindo uma igreja de $1 milhão. And thousands of missionaries waiting for 50 cents from that same denomination to carry the gospel into the heathen. E milhares de missionários esperando por 50 centavos dessa mesma denominação para levarem o evangelho aos pagãos. What we need today is a missionary-minded, God-sent, Holy Ghost-born revival that will have the zeal of God to push on out into the jungle together and do something for God, instead of build big fine churches and try to outshine the neighbor. O que necessitamos hoje é de um reavivamento de mentalidade missionária enviado por Deus, nascido do Espírito Santo, que tenha o zelo de Deus para avançar lá para dentro das selvas e fazer algo para Deus, ao invés de construir grandes, finas igrejas e tentar brilhar mais que o vizinho. I'd rather worship in a mission than have been swept out of a ballroom and have the freedom of the Holy Spirit and the love of God burning into the heart and sit in the greatest cathedral that we got in the world to be cramped down with man's doctrines and dogmas. Amen. Preferiria adorar numa missão que houvesse sido varrida ao salão de bar e ter a liberdade do Espírito Santo e o amor de Deus queimando nos corações do que sentar-me na maior catedral que temos no mundo e estar confinado a dogmas e doutrinas de homens. I think the day is a shaking revival. Get back to the truth. Get back to God's Word again.
Necessitamos hoje de um reavivamento de estremecer, voltar à verdade, voltar à palavra de Deus novamente. Abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma oportunidade aqui para conversar, para compartilhar acerca das Escrituras, trazendo aqui mais uma porção deste celeiro, desta mesa que Deus tem nos servido, esses 7 pratos que são riquíssimos e que é a fé suficiente para nos transformar, este poder para transformar essa fé de arrebatamento. Meus queridos, hoje eu quero dar continuidade nesse assunto espíritos sedutores, e ainda aqui em 1 Reis capítulo 22, eu quero pegar agora a parte aqui do versículo 19 em diante, onde as Escrituras relatam o espírito sedutor sendo liberado para enganar aqueles homens ali nos dias de Acabe e nos nossos dias também, após a igreja, né? Naqueles dias a igreja era Israel, hoje essa igreja que tem rejeitado a palavra de Deus, também tem sido liberado esses espíritos sedutores, e tem levado multidões após si rumo, infelizmente, a esse engano, a esse distanciamento da presença de Deus, ainda que elas continuam sendo abençoadas, continuam com as suas atividades religiosas normalmente, até porque, irmãos, um bom exemplo disso é que o profeta nos mostra em várias mensagens que o arrebatamento vai acontecer, e as igrejas vão continuar pregando, vão continuar evangelizando, vão continuar exercendo suas atividades normalmente. Até que, em algum momento, aquelas pessoas que estiveram próximas de alcançar a revelação, de alcançar a fé de rapto, vão perceber que elas ficaram. Então, dito isto, sempre agradecendo a audiência de vocês que tem tirado do seu tempo para ter esse companheirismo conosco aqui em torno das Escrituras, né? A partir do verso 19, então, de 1 Reis, capítulo 22, a Bíblia diz assim: E Micaías acrescentou: Ouve a palavra de Jeová, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Jeová indagou: Quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramote-Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante de Jeová e declarou: Sou eu que haverei de enganá-lo. E Jeová, o Senhor, lhe questionou: De que modo pretendes realizar isso? Ao que ele respondeu: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que o Senhor afirmou: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze o que deves fazer. Agora, portanto, Jeová colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, mas Jeová é quem pronunciou contra ti a desgraça. Uma breve oração. Pai Celestial, neste momento nós rogamos a tua graça e a tua misericórdia mais uma vez, para que não sejam minhas palavras, mas o teu Espírito Santo guiando, dando inspiração, ungindo os meus lábios, e que os ouvidos que forem alcançados, que os corações que forem alcançados possam estar abertos e conceber através do teu Espírito Santo esta palavra
que ela seja vivificada e seja de alimento para as suas almas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, essa parte, ela é o momento que as Escrituras relatam de como esse espírito sedutor, esses espíritos sedutores, então, foram enviados, foram permitidos de enganar aqueles profetas. E veja, irmãos, que é sempre através do ensino que as pessoas são esclarecidas da verdade, que as pessoas são posicionadas em relação à verdade, a fé delas é posicionada, como também é através do falso ensino que as pessoas então tropeçam. É através dos falsos mestres que é lançado pedra de tropeço. Então, o verdadeiro ensino traz a escada, o degrau, né, cada virtude para essas pessoas então irem subindo esse degrau e alcançarem a perfeição. O contrário, o falso ensino, ele lança então pedra de tropeço para que essas pessoas elas caiam e não se levantem mais, né? Se distanciem completamente da verdade, da luz da palavra de Deus. E veja que interessante, Deus já tinha dito, através do seu profeta, que Deus tinha lhe mostrado já em visão, e claro, a profecia que já tinha sido dada em relação a Acabe e Jezabel, né? Os cães comeriam suas carnes ali, beberia seu sangue, e toda aquela profecia ali, que eu não vou entrar nisso hoje, mas a palavra de Deus já tinha sido dita, já tinha sido determinada a sentença para Acabe. E Deus permitiu esse espírito sedutor, esse espírito enganador, para vir e seduzir então esses profetas. E ainda Deus disse, através de Micaías, que esse espírito iria prevalecer para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse a palavra de Deus, para que se cumprisse a Escritura. O que concluímos então? Esses espíritos sedutores estão atuando nesses líderes, estão atuando nesses membros e está prevalecendo. Por quê? A palavra de Deus tem que se cumprir. A Escritura tem que se cumprir. E seja para arrebatamento na sua vida, na minha vida, seja do lado bom ou do lado ruim, vai se cumprir. Todos nós estaremos cumprindo Escrituras. Todos nós. Em lições passadas eu falei sobre como nós conseguimos visualizar claramente, né, quando Paulo está falando ali aos romanos, que Deus entregou essas pessoas, né, as suas paixões. Então, homens se relacionando com homens, mulheres com mulheres, e de toda essa coisa aí. E eles pregando até arrebatamento no meio deles, e sendo pastores e pastoras e tudo mais, Deus os entregou. E eles estão cumprindo, nós conseguimos ver isso claramente, o mundo cumprindo as Escrituras que lhes dizem a respeito. E agora, falando da igreja, a igreja também não escapa disso. A igreja também, desde cada indivíduo até o coletivo igreja, está cumprindo Escrituras. Agora, nós, através da palavra sendo pregada ou sendo ensinada, podemos olhar para esse espelho
e ver o que estamos refletindo. O cumprimento das Escrituras que dizem respeito a este trigo maduro, pronto para ser colhido e colocado no celeiro, ou este joio, pronto para ser atado e lançado no fogo, ou esse trigo, que é trigo, mas não amadureceu e, portanto, fica para a grande tribulação. Mas eu quero trazer aqui mais alguns parágrafos da mensagem Demonologia e Espíritos Sedutores. Se tiver algum som estranho aí de música, alguma coisa do tipo, os irmãos, eu peço a compreensão. A gente transmitindo aqui de casa, não temos controle desses sons externos, né? Até porque não temos aqui uma estrutura de acústica, isolamento de som e etc. Mas eu creio que vamos conseguindo o objetivo aqui que nós temos. Então eu vou continuar aqui do último parágrafo que eu tinha lido. O profeta dizendo assim, vou ler agora do parágrafo 79 em diante. Não importa o quanto você substitua, quão grande seja a congregação que você tem, quão bem vocês cantem seus hinos, quão bem se vista a sua congregação, quanto você tenha isto, aquilo ou aquilo mais. Você pode bater, sentir, seja o que for. Isso nunca tomará o lugar da vida, até que Cristo desça na forma do Espírito Santo, para dentro dessa igreja, e lhe dê uma nova experiência de nascer de novo. Isso nunca tomará o lugar da palavra de Deus. Sem o novo nascimento, a pessoa não pode receber o Espírito Santo na sua alma. Porque é uma ordem que existe no nascimento, é uma lei, não tem como mudar. Água, sangue e espírito. O espírito vem depois que a criancinha nasce. Assim é no natural, assim é no espiritual. E para ter esse nascimento, exige dores de parto, né? Exige dores. Exige uma morte, existe perca, exige rendição. Mas, irmãos, as pessoas não querem sofrer de jeito nenhum. Vivemos nos dias da anestesia. É anestesia para todo tipo de cirurgia. O nosso cérebro já é programado para se afastar de tudo aquilo que nos causa dor, de tudo aquilo que nos causa desconforto. Veja como é difícil para sair da zona de conforto. Veja como é difícil para a mudança de hábito. Então é muito fácil continuar permanecendo um membro de igreja. Está ali dentro do ventre. É muito mais fácil. Micaías tinha a palavra, ele sabia que tinha a palavra, ele tinha a palavra escrita, ele a tinha também por visão, ele conhecia o que Deus tinha dito em sua palavra e ele conhecia que Deus disse pela visão, ambos concordavam. Ele sabia que era verdade, sendo assim ele não teve medo. Porém esse espírito sedutor, veja o que ele tem feito hoje, parágrafo 81. Veja o que ele tem feito hoje. Pega a mensagem aí e pode ler e acompanhar. Para ganhar mais membros de igreja, para ganhar melhores membros de igreja, e esses melhores membros de igreja, se mais. Eu quero falar em linguagem bem clara. Quando nós falamos em mais quantidade, então nós falamos de maior poder aquisitivo, de maior poder financeiro. E o dinheiro
é uma das coisas que mais traz poder. E todo ser humano quer poder. Todas as pessoas querem poder. Sendo que vivemos nos dias da segunda vinda, em que viemos para servir. Não é um paradoxo? Não é uma incoerência? Para quem professa crer no arrebatamento, crer num milênio, numa terceira vinda, numa vinda em que sim nós vamos reinar, numa vinda em que sim vamos ter um reino de justiça. Então vamos vendo através das Escrituras de onde origina-se então esse comportamento. Para ganhar mais membros de igreja, para ganhar melhores membros de igreja. Então as pessoas que possuem posição de mais importância, de mais relevância na sociedade, são esses melhores membros. Pessoas de mais influência, tanto financeira como de cargos. Tudo isso. Ela tem afrouxado todo o antiquado ensinamento do Espírito Santo, permitiu os homens terem festas sociais uns com os outros, ali no porão onde fazem jogos. Isso nunca ajudará. Substituir o cenáculo onde oravam pelo Espírito Santo. Permitiram que as mulheres se reúnem e contem piadas e coisas assim, e fiquem com um monte de tolice que não tem nada a ver. Isso nunca tomará o lugar de uma reunião de oração. Mulheres, a maneira que saem e se vestem hoje é uma vergonha. Mas por que chegam a esse ponto? Por que chegam a esse comportamento? A colocar para fora isso? Porque um espírito do erro, porque esses espíritos sedutores já tomaram lugar. Agora estamos vendo o resultado disso. Então nós temos indivíduos com o Espírito Santo e eles expressando através de seus comportamentos, através de suas ações, o que esse Espírito Santo ensina através de sua palavra, pois essa vida está manifestada nessas pessoas, e do outro lado, nós temos pessoas manifestando através do ensinamento desses espíritos sedutores, através da influência da operação desses espíritos sedutores, o comportamento delas, suas ações estão expressando esses espíritos sedutores operando em suas vidas. Parágrafo 84. Um grão de trigo somente produzirá trigo. Se você é cristão, você não fará isso, você não pode fazer. Você simplesmente não pode. Você tem uma fé intelectual. Aí lá anteriormente, nos parágrafos anteriores que eu li, o profeta explicando o que é fé intelectual. Esperança. E quantas pessoas têm fé intelectual e acham que têm a fé, a revelação? Aquela fé, como Paulo explica, o firme fundamento. Aquela fé que é a base da pirâmide. Aquela fé que Jesus disse lá em Mateus 16, a partir do verso 13, que a sua igreja estaria edificada nessa fé, na revelação. Aí as pessoas confundem. Só que vem os testes.
vêm as provas, vem o tempo para provar o que tem dentro. Se é fé intelectual ou se é a fé genuína, se é a revelação. Quer um exemplo? Judas e Pedro. Um era fé intelectual e o outro foi revelação. E o tempo mostrou isso. Pedro chegou ao cenáculo alto, foi batizado com o Espírito Santo, passou por essa experiência do novo nascimento, e Judas não. Como o tempo, através das estações, vão mostrar que fruto tem nessa árvore, assim é também com cada pessoa. E estamos vivendo no tempo da colheita. Tempo da colheita não é fazer julgamento, mas os frutos estão aí. Se estivéssemos vivendo no tempo da plantação, no tempo em que a era de Lutero, a era de Wesley, pentecostais, mas nós viemos após estes. Nós estamos no tempo da colheita, trabalhadores da hora undécima. Sua vida diz que você não crê. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais serve, a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você é apenas o sal e nada mais, não serve. Porém, se tiver sabor nele, seja salgado e o mundo estará sedento. Torne-se salgado e eles ficarão sedentos. Oh, que coisa! Espíritos sedutores indo adiante, demônios disfarçados, lobos com peles de ovelhas. Estamos no último dia, estamos no fim do tempo. O mundo está quase a ponto de atingir seu ponto culminante, como um furúnculo inflamado em algum lugar que vai explodir um dia destes, e o carnegão saltará para fora dele. Tornou-se imundo. Não há pomada que possa curá-lo. Rejeitaram o soro, rejeitaram o tratamento. Você toma um furúnculo crescendo aí, e se você não tomar penicilina ou algo para eliminá-lo, ou alguma outra coisa, ele simplesmente continuará crescendo até arrebentar. É isso que o mundo tem feito. Começou não há muito tempo atrás, em decadência. Saíram com enorme ideia, falsos espíritos entraram e começaram a dizer às pessoas isto, ou aquilo mais. Nós nos dispersamos em 900 e tantas diferentes denominações. Aquilo ali nos dias do profeta. Hoje eu nem sei mais a conta, nem sei quantos que tem mais. Nós nos dispersamos em 900 e tantas diferentes denominações, cada uma com um ponto de vista diferente. Nós cremos nisto, ponto final. Nós cremos nisso. Não podem deixar o Espírito Santo entrar, não podem ter a preferência de passagem. Deus tinha um grupo de pessoas que podia gritar, logo todos tiveram que gritar. Isso aqui, nós também vemos esse exemplo nos grupos da mensagem. Começaram a fazer um slogan de abertura da palavra, e aí quem não estava dentro desse grupo estava fora. E aí daqui a pouco, mais um passo, mais um avanço, e cria-se outro grupo. Quem não está também nesse grupo está fora. É como aconteceu nos dias do profeta. Deus atuou naquele grupo, Deus tinha um grupo de pessoas que podia gritar. Logo todos tiveram que gritar.
E quem não gritasse, não falava em língua, não tinha. Aí aquilo virou um movimento já humano. Aí nós vimos isso seguindo nas denominações até o dia de hoje. Tinha alguns que podiam falar em línguas, logo todos tiveram que falar em línguas. Ficaram todos desse modo. Até que se tornou o quê? Absolutamente contaminado com espíritos sedutores. Pessoas sedutoras para fazerem estas emoções quando absolutamente não há Deus nisso. Então saem e vivem qualquer tipo de vida que desejam viver e então chamam isso de cristão. Há grupo da abertura, há grupo que não creu na abertura, há grupo que crê na ressurreição isolada, há grupo que crê no milênio, que crê na terceira vinda, há grupo que crê que o milênio é espiritual, com o arrebatamento o profeta representou todos nós, já foi arrebatado, e tudo que se tem aí nos dias de hoje. Classifique como queira, e então saem e vivem qualquer tipo de vida que desejam viver? Há grupo que crê que na igreja local, se não tiver um pastor ali só naquela região local, então não congrega em lugar nenhum. Maravilha, tá? Numa parte, mas também ficaram só com essa parte. Então nós temos todo esse tipo de coisa. E o profeta está dizendo que Deus não está nisso. Espíritos sedutores. Espíritos sedutores, pessoas sedutoras e enganando. E aí as pessoas acham agora dentro da própria estrutura da mensagem a forma para qualquer tipo de jeito que elas queiram viver. Como um bebezinho. Notei meu bebezinho ali atrás, sua mãe tentando colocar nele seu casaquinho esta manhã. Ele queria colocar seu bracinho na manga, não conseguia colocar seu braço ali dentro. Ele não sabe como, tem de se guiar seu bracinho. Ele quer colocar seu braço ali dentro, porém só fica errando o lugar. Ele nunca chega até a manga, ele sabe que não está na manga. E você também sabe que não está correto com Deus, quando ainda anda caluniando, mentindo e fazendo todas estas coisas. Você não pode estar correto com Deus. Não me importa a quantas igrejas você pertença, até que sua alma torne-se convertida. Até que esse Espírito Santo batize a sua alma, o que o profeta está dizendo? Você não é convertido. Tem o Espírito Santo na carne, tem o Espírito Santo, chegou no Espírito, mas ainda não na alma, não é convertida. Porque, como o profeta nos ensina, a alma é a natureza do Espírito. Se ela não foi mudada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, pode estar num lugar onde prega toda a palavra, com um pastor correto, pregando a palavra de Deus, mas ainda não é convertido. E é claro que há muito mais possibilidades de alcançar a fé necessária para o arrebatamento, para a transformação, num lugar que pregue toda a palavra, do que num lugar que pregue só parte dela, né? Isso é óbvio. Então aqui não estou defendendo que pode ser em qualquer lugar também. O importante é adorar a Deus. Não é esse discurso. Esse discurso é espírito sedutor.
até que sua alma torne-se convertida. Irmão, isso é antiquado, porém isso chegará ao ponto e alimentará a sua alma. Então o profeta ilustrando aqui, né, com esse bebê colocando, tenta colocar seu braço dentro, ele tem que ter alguém para dirigi-lo, como colocar seu braço. Então quando ele consegue colocar seu braço dentro do casaquinho, ele sabe que está bem. Assim é com cada cristão nascido de novo, quando ele realmente entra em Deus, ele observa sua vida com a palavra de Deus e dá-se conta que está alinhado com cada partícula dela. Ele tem longanimidade, benignidade, quietude, mansidão, poder, fé, amor, gozo, paz. Ele não é atirado para lá e para cá como o mar agitado. Ele não fica preocupado com cada coisinha. Ele não fica pulando aqui e ali como uma rolha de garrafa num oceano ventoso. Ele está firmado. Seu coração é puro, seus pensamentos são puros, suas intenções são puras, sua alternativa é correta, e ele sabe que está alinhado com a palavra de Deus, e o inferno não pode movê-lo. Ele está alinhado pela palavra de Deus, ele tem amor divino, pureza em seu coração. Cada homem e mulher, ele se abstém das coisas do mundo. Elas são mortas para ele. Ele não as deseja mais. Ora, não se poderia fazer uma moça que tem o Espírito Santo vestir um par daquelas roupas de aparência ímpia e sair por aí? Não, Senhor. E aqui, claro, nós poderíamos citar vários outros comportamentos e atitudes que uma pessoa que tem o Espírito Santo não faria. Então, se nós estamos vendo essas pessoas que professam crer nessa mensagem, agir como o mundo, elas estão apenas expressando que elas confessam uma coisa e são outra. Essa é a verdade. Porque nós vamos expressar o que está dentro das nossas almas. Se na nossa alma habita o Espírito Santo, se ela está selada com o Espírito Santo, vamos expressar então essa vida de Cristo, esses atributos da natureza do Cordeiro, como o profeta citou aqui anteriormente. Agora, se há um espírito sedutor que está ali dentro, da mensagem Influência, 30 de novembro de 1963. Vou ler aqui alguns parágrafos a partir do 63. Então pense acerca de um homem ou uma mulher ali no ministério ou um cristão que chama a si mesmo de um filho de Deus. E olha nos mandamentos de Deus e vira as suas costas e diz: minha denominação, meu tabernáculo onde eu pertenço, o ministério onde eu pertenço, não crê nisto desta maneira. Muitas pessoas dizem isto hoje. Antigamente, lá no mundo religioso, era comum ouvir isso. Você mostrava, ali está escrito, e a pessoa vinha com esse discurso, com essa resposta. O que dizer então de indivíduos, sejam eles líderes ou membros, que tomam essa posição, que as suas igrejas, que os seus líderes se tornaram absolutos para eles?
Foi isso que aconteceu com a igreja romana, onde eles estabeleceram homens como absolutos, a igreja como absoluta. Está vendo a origem desses espíritos sedutores? Não fazem como Josafá aqui no verso 5 de 1 Reis, capítulo 22. Rogo-te que antes consultes a palavra do Senhor. Não, mas hoje é difícil até para conversar com muitos desses crentes aí da mensagem acerca da própria mensagem. Porque se aquela igreja não está pregando aquilo, se o pastor daquela igreja ainda não leu aquela mensagem, não falou daquele assunto para a igreja, mas está na mensagem, está na Bíblia, e não se consegue nem conversar da própria mensagem, da própria Bíblia com essas pessoas? Que tipo de crentes são esses então? Que está pior do que setores do mundo, áreas no mundo, por exemplo, no esporte, mesmo se as pessoas não defendem ali a mesma camisa, o mesmo clube, mas elas pelo menos conseguem conversar daquele assunto, do tema que é seja o futebol, seja o esporte que for ali, pelo menos a respeito do esporte eles conseguem conversar. Tudo bem se eles têm ali as diferenças da camisa, do escudo que defendem. Agora, no meio desses chamados cristãos, não se conseguem falar nem do assunto do geral, que é o Evangelho, as Escrituras, a mensagem, porque estão tão enganados, tão seduzidos, enredados. Colocaram ali, como se coloca num cavalo, não me esqueci o nome aqui agora, para guiar ali o cavalo ou o animal, colocam ali aquele objeto ali na cabeça deles ali, e eles só vê ali aquela direção. Que coisa, irmãos! Que absurdo que nós chegamos. É muito mais fácil. Eu tenho tido essa experiência, consegui conversar com pessoas de igrejas denominacionais muito mais acerca da palavra de Deus do que conseguia conversar com pessoas da igreja que se dizia ou que se diz da mensagem. Que momento que nós chegamos, né? Nós necessitamos de cristãos influentes, influenciados pela palavra de Deus, homens ou mulheres chamados para uma influência, para a igreja eleita para os últimos dias. É o que nós necessitamos. Deus nos dê isto. Eles estarão ali, eles irão estar. Nós encontramos que Uzias, por causa de sua arrogância, ele foi ferido com lepra. Ele nunca sarou. Ele havia se separado da presença de Deus e morreu em uma casa de leprosos. Aquela linha, demarcação, aquela linha onde homens e mulheres podem tão facilmente atravessar. Aquela linha que um adolescente ou uma adolescente pode cruzar entre juízo e misericórdia. Todos nós. O mundo é muito fácil. Vimos que ultrapassaram a linha mesmo, estão indo de ponta cabeça. Mas o profeta está alertando aqui, todos nós. E principalmente nós, irmãos,
que temos todo esse conhecimento e instrução a respeito dessa graça que Deus dispensou para nós nessa era, a linha que o homem de negócios pode cruzar, todos nós podemos cruzar isto entre o certo e o errado. E lembrem-se, a palavra de Deus é sempre a coisa que é correta. Que toda a palavra do homem seja mentira, porém a minha seja a verdade. Disse Deus. Isso está em Romanos capítulo 3, se não me engano. Eu anotei essa escritura, eu vou ler ela para não ficar aqui apenas na citação aqui, que aí você pode anotar e ler depois. Agora, parágrafo 67. Ele foi ferido, e quando o jovem Isaías viu isto, que lição aquilo foi para ele então? Um homem que deixou seu lugar, jovem ou velho, aquele que sai de seu lugar deve sofrer os resultados. Não importa o quanto Deus lhe havia abençoado, ele ainda sofreu os resultados. Veja, esse grande rei de Israel, Uzias, saiu da sua posição, foi querer fazer uma coisa que não era chamado. Foi ferido com lepra. E Isaías, aquele profeta de Deus, observando isso, que grande lição! Quantos homens hoje, como esse homem, um rei, um líder, errou, sofreu as consequências, sofreu os resultados. E como que as pessoas hoje, elas querem colocar os seus resultados devido aos seus erros, querem colocar na conta de perseguição por causa da palavra. Vamos assumir os resultados que são por causa dos nossos erros, que são consequência dos nossos pecados. Sofrer pela palavra é uma coisa. Seria Davi, depois de cometer aquele pecado contra o esposo ali de Betseba, toda aquela maracutaia ali, e ficar ali choramingando que estava sofrendo perseguição de Absalão, seu filho, por causa da palavra. Você não vê Davi fazendo isso. Davi pagou o preço. Tanto que quando o capitão do seu exército foi arrancar a cabeça daquele mendigo, daquele homem ali, que cuspiu na cara de Davi, daquele homem que estava ali insultando Davi, quando o soldado tirou a espada ali para acabar com aquele homem que estava insultando Davi, Davi não permitiu. Por quê? Porque Davi sabia que ele estava pagando pelo que ele cometeu. Agora esses cristãos, essas pessoas, seja líder, seja membro, seja quem for, querendo colocar as consequências de seus erros na conta de perseguição por causa da palavra, se é para nós nos comparar com Davi, com esses homens, então vamos realmente agir como eles agiram. Vamos assumir os nossos erros. E as pessoas ainda vão insistindo e querem de todas as formas transformar aquilo em heróis da fé. E quer transformar aquilo em mártires. Irmãos, vamos ser sensatos. Vamos ser sóbrios. Não vamos ser lerdos espirituais.
Vamos aprender com essas lições diante de tudo que está acontecendo. O homem não pode ordenar a si mesmo para um lugar. Deus deve ordenar seu lugar. Não se esqueça disso. Deus ordena você ao seu lugar. E Ele não deve nunca tentar tomar o lugar de outro. Não tente ser algo que você não é. Conselhos do profeta de Deus, William Marion Branham. Se você crê no profeta, então você vai ouvir esses conselhos. Se você não crê, obviamente, você não vai dar ouvidos a esses conselhos. Então a Escritura, de fato, Romanos capítulo 3, verso 4. Diz, então, aqui através de Paulo, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando fores julgado. Irmãos, essa é a palavra de Deus, sem acrescentar e sem tirar, trazendo exatamente como ela é. Que isto seja de bênção, de edificação para a sua vida. Eu tenho sido abençoado com essa porção da palavra de Deus. Temos sido aqui muito abençoados também com os cultos que temos tido, os ensinamentos do pastor Davi, com as pregações. O pastor Davi tem entrado também ali na linha das pessoas ultrapassando esse limite, né, entre a misericórdia e o juízo, mostrando os passos que são dados até chegar a esse ponto. Está aí no canal, aí no YouTube. Vocês que tiverem interesse, os irmãos que acompanham aí de longe, né, podem acessar através da internet. E estamos seguindo aqui com esse humilde trabalho, dando a nossa pequena contribuição aqui, enquanto ainda é tempo, né? Sabemos que os trabalhadores da hora undécima, eles foram chamados para o trabalho já às 17 horas, né? E o dia termina às 18 horas. Então, nós vemos que é muito pouco tempo e muito trabalho a fazer. Então, estamos aqui, meus irmãos, tentando, de todas as formas, aproveitar ao máximo esse pouco tempo que nos resta para trabalhar. Trabalhar porque o dono da seara logo está chegando para efetuar o pagamento a esses trabalhadores e nós estamos realmente desejosos de alcançar então este pagamento, este reconhecimento do nosso Deus. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, um grande shalom para as vossas almas. Amém.